A paz do Senhor, tudo bem? Eu quero me apresentar para vocês, porque vocês já me conhecem, já me viram em vários vídeos, com certeza, mas às vezes nesta nova etapa, nesse novo propósito, pode ir, para alguém que não me conhece. Eu quero contar um pouquinho sobre mim para que você saiba o porquê dos motivos, dessas gravações, desses estudos. Meu nome é Maria de Fátima Goulart de Oliveira Pastorello. Eu ganhei esse pastorello do meu esposo, que se chama Marcelo Pastorello. E nós temos 2 filhos, o Theo e a Laís. O Theo tem 15 anos e ele é baterista, faz parte do Ministério de Louvor na igreja. E a Laís, ela canta, ela louva ao Senhor com a sua voz. E ela tem 13 anos. E eu glorifico o nome do Senhor porque eu fui ensinada, cresci sendo ensinada, com culto doméstico. Meu pai me instruiu na Bíblia, sempre, em todo tempo, ele me ensinou como deveria respeitar a palavra de Deus. E o que acontece quando nós lemos na palavra de Deus que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Isso é muito, muito importante, porque às vezes nós ouvimos e não ouvimos novamente. E quando nós ouvimos só uma vez, nós não acreditamos. Por quê? Porque nós não damos crédito para aquilo que nós não conhecemos. Nós não damos crédito para aquilo que nós não sabemos que vai ser bom para nós. Então é por isso que, como a palavra de Deus, ela é o nosso livro, como se fosse o nosso manual, a instrução para a nossa vida toda. Então nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos estudá-lo, nós precisamos parar de pensar que é isso que meu pai ensinou desde criança, que não é o que o nosso líder da igreja vai dizer que é a verdade para nós. É lógico que ele é usado por Deus para falar a verdade, mas é o que Deus fala para nós que é verdade. Porque a mesma palavra, o mesmo versículo, ele pode me instruir numa direção de acordo com a minha necessidade, ele pode instruir você numa outra direção. Então, assim, dentro do propósito de Deus eu estou falando. E isso é maravilhoso. Então, eu não posso pegar aqui, se em algum momento, dentro de um mesmo versículo, falar assim, agora pare, você vai parar. Em algum momento vai dizer assim, agora avance, você vai avançar. Pode ser que nessa mesma hora está dizendo para mim, pare, e para você que está ouvindo na mesma hora, avance. Então, assim, é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós queremos com este propósito. Por quê? Porque muitas vezes a nossa fé, ela é anulada pela dúvida. Mas quando é que a gente tem dúvida? Quando a gente não conhece, quando a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E isso é muito prejudicial. Isso é muito perigoso. Porque se nós não conhecemos as promessas de Deus para nós, aquilo que Ele deixou para nós, os testemunhos, as promessas, os testemunhos que aquelas pessoas que já viveram, os profetas, os reis, os sacerdotes, que eles já deixaram para nós, os apóstolos, os discípulos, se nós não podemos crer naquilo e não podemos experimentar disso no nosso tempo, então é inútil dizermos que estamos servindo a esse Deus. É por isso que nós precisamos conhecer. E aí toda vez que nós temos dúvida, a nossa fé é anulada. E toda dúvida causa uma incredulidade. Toda dúvida causa uma incredulidade. Agora, o que eu quero aqui despertar em nós, a começar por mim? Que nós precisamos nos vigiar mais. Precisamos olhar para dentro de nós, ver no que nós temos crido, quanto nós temos perseverado. Nós sabemos esperar o tempo certo ou nós vivemos morrendo de ansiedade, correndo, andando precipitadamente, tomando decisões, porque não sabe esperar? E como nós temos alimentado o nosso pensamento quando nós somos confrontados com os nossos erros? Que tipo de comportamento nós temos tido? Pensamento de ira, de revolta, de vingança? Como que nós temos dado crédito para aquilo que está movimentando a nossa alma? E aí é que tá, quanto tempo nós temos alimentado isso e quanto tempo nós temos inserido a palavra dentro de nós. Eu sei que aqui neste grupo nós estamos todas no mesmo propósito, estudando, louvando, orando,
Mas isso é um processo contínuo. E eu sei que esse propósito vai se estender a outros grupos, então por isso eu estou falando desta maneira, porque nós precisamos mesmo cair a ficha de que é tempo de buscar verdadeiramente. Eu vou dizer para vocês aqui, houve um tempo na minha vida que eu passei por um momento assim muito difícil. Quem tem acompanhado os meus vídeos sabe ali o que aconteceu, um período e tal. Tudo, como que eu me impulsionei? Como que eu me impulsionei? Eu não tinha vontade de orar. Eu não tinha vontade de ouvir a palavra, de ler a palavra. Mas eu sabia que não tinha resposta em outro lugar. Ainda que eu procurei ajuda de profissionais de remédio, ainda que eu procurei ajuda com pessoas para conversar, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra e ela separa a intenção do pensamento, da atitude. Então, eu quero mostrar para vocês o que eu fiz. O que eu fiz nesse tempo tão difícil que eu estava passando? Eu criei como se fosse um kit para cuidar de mim. E eu queria muito cuidar de mim. Eu queria muito que o Senhor respondesse para mim. E à medida que eu fiz o seguinte, vou mostrar para você. Eu peguei um fone e eu salvei um cartão de memória aqui, ó, dentro do fone. Coloquei esse cartão de memória aqui dentro com 444 músicas da harpa, que foi tudo que eu consegui baixar. Coloquei aqui dentro. Eu peguei a Bíblia, que já era o meu costume de ler. Eu peguei um caderno e peguei a caneta. E a partir dali eu comecei a me instruir de uma maneira diferente sobre como que o Senhor podia me ajudar. Porque, como eu disse, eu nasci, cresci sendo instruída na palavra. E aí o que aconteceu? Quando aconteceu fatos que a minha alma começou a perder o equilíbrio, então foi um choque muito grande para mim. E eu pensei assim, mas e agora? E agora? E eu sabia que não era a resposta dos homens, que não era a resposta de remédio que ia me ajudar. Então, por isso, eu fiz esse kit para mim. E aí, eu dormia e acordava com esses equipamentos do meu lado. Então, assim, eu colocava aqui o fone e eu ia lavar roupa, e eu ia limpar a casa, e eu ia fazer almoço, e eu ia trabalhar com esse fone. E eu tava dirigindo com esse fone, e eu tava ali, porque eu precisava o dia inteiro ouvir: você vai vencer, o Senhor é contigo, as promessas do Senhor são infinitas sobre a sua vida, o inimigo está derrotado, ele tenta, mas ele não consegue. Todas as promessas de Deus foram sendo avivadas em mim. Então, assim, desde que eu nasci que eu escuto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu ouvia todo dia. Eu ouvia a palavra de Deus todo dia. E isso, quando eu descobri que eu estava fraca na fé, ou porque a minha alma estava abalada, foi difícil. O que eu precisei fazer? Renovar. Porque é isso que eu quero hoje aqui instruir vocês. Porque às vezes, pelo fato de termos nascido na igreja, crescido na igreja, ou mesmo que convertemos um pouco mais tarde, mas o fato de já nos autodenominar que conhecemos a palavra, pensamos que para nós não tem mais jeito. E isso é o pior. Sabe por quê? Porque isso é uma incredulidade que parece que tem base, sabe? Uma incredulidade que parece assim que é verdade, uma mentira de Satanás. Porque se você estudasse a palavra uma vez e ela fosse o suficiente para te alimentar o resto da vida, o próprio Senhor não teria falado que as misericórdias dele se renovam a todas as manhãs. Então, assim, não é hoje que você vai orar e o resto da tua vida você não vai precisar de novo de alimento. Então, é todos os dias. Oração com fé, anular a incredulidade, é uma escolha, é um estilo de vida.
O Senhor Deus, Ele está conosco e Ele quer nos ativar. E Ele quer nos fazer mulheres fortes, guerreiras, mulheres que vencem, mulheres que vão à luta, mulheres que não voltam para casa com a cabeça baixa, porque elas vão até onde está o Senhor. E lá elas fazem petições com base na palavra, com base na promessa, petições justas, petições que agradam o Pai. E Ele vai dizer sim, seja feito como tu queres, conforme Ele disse para uma dessas mulheres que nós estudamos neste propósito. Uma dessas mulheres que foi até Ele e Ele disse, para uma Ele disse, como é grande a tua fé, sabe? Então assim, é muito maravilhoso saber que o Senhor, Ele está nos sondando e que de acordo com a nossa fé, Ele vai nos respondendo. Imagina o que é isso, mulheres. Você ir até o Senhor e Ele responder para você, não só suprindo a sua necessidade, mas ainda te dando um elogio. Ai, gente, eu que tenho a linguagem do elogio, é maravilhoso, porque assim, é muito bom. Ela ainda recebeu um elogio, gente, isso é um plus. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, eu falei para vocês do meu kit, mas vocês sabem qual é a linguagem que vocês gostam de ouvir? Então, façam isso, sabe? Cria modelos, cria métodos para não se deixarem ser sabotadas. Criem estrutura dentro daquilo que vocês podem. Eu podia fazer isso, né? Eu podia carregar comigo a Bíblia, o caderno, a caneta, o fone de ouvido. Eu podia ouvir o fone dentro do meu trabalho, mas às vezes você não pode ouvir o fone dentro do seu trabalho. Então ouve enquanto lava a roupa, ouve enquanto limpa a casa, ouve enquanto come, ouve enquanto caminha, ouve enquanto faz exercício físico. Não sei, dentro da sua rotina. Cria métodos para você ver, ouvir, falar daquilo que é verdade diante de Deus. Não aquilo que os teus olhos estão vendo pela circunstância que está acontecendo. Porque isso tudo é temporal. A verdade de Deus é que é atemporal. E a verdade de Deus que é temporal disse que você é filha amada, mais que vencedoras, que foi enviada neste mundo com uma missão, com um propósito de produzir, de crescer, multiplicar, frutificar para a glória do reino do Senhor Jesus. Então, meu muito obrigado, porque eu sei que você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Muito obrigada por me permitir entrar aí na sua vida. Muito obrigada por me permitir participar com você desse tempo que você está vivendo. E se você puder me dar feedback sobre isso, sobre o quanto isso foi bom para você, o quanto isso aprendeu para você, o quanto isso serviu para você, eu ficarei grata, porque com certeza isso também vai me ajudar. Com certeza isso também vai me fortalecer e vai me fazer crescer para a glória do nome de Deus. Amém?